Tony, o CSA que encerrou a preparação para o jogo contra o Ipiranga hoje pela manhã, teve um treinamento no CT da base do Grêmio, lá em Porto Alegre. Depois a delegação foi a caminho para Erechim. CSA que vai ter aí praticamente todos os reforços regularizados para essa estreia. E deve ter novidades na equipe principal, né? Estreias de alguns jogadores, como por exemplo o goleiro Carlos Tomazella, que deve começar o jogo como titular, o lateral esquerdo Guilherme Dalpian, o atacante Yuri Tanque. A dúvida é saber se o Christian de Souza vai começar o jogo mantendo aquela formação básica com 3 zagueiros, 3 homens ali no meio campo, 2 homens no ataque, ou se ele abre mão de um zagueiro e preenche o meio campo. Ele não vai ter amanhã, como a gente já vinha trazendo a informação, o atacante Thiago Lopes, que é o artilheiro da equipe, está fora da estreia do CSA. Não vai ter também o Alisson Farias e não vai ter o goleiro David. Então, o CSA para o jogo de amanhã deve ter o Carlos Tomazella no gol, o Lucas Marques na lateral direita, 3 zagueiros, Almi Luan, Wellington Carvalho e Eduardo Biazos, e o Guilherme Dalpian na lateral esquerda. Aí no meio campo ele pode manter 3 jogadores, né? O Marlon, o Juninho Valora e o Gustavo Xuxa. No ataque o Marquinhos ao lado do Yuri Tanque. Yuri Tanque, que é um jogador mais de referência na área, foi contratado para ser uma sombra do Thiago Marques e amanhã pode ter a oportunidade de começar o jogo contra o Ipiranga. Amanhã a bola rola às 7h30 da noite, lá no estádio Colosso da Lagoa, na cidade de Erechim. Oi, Videlã. Olá, o Thiago Marques está machucado ainda daquele jogo da seletiva? Isso, tá machucado. Tá machucado por conta daquele jogo contra o CSE, viu, Videlã? Então aí nesse caso entraria o Yuri Tanque, né? Fazendo a estreia dele, né? Isso. Do CSA. Fazendo a estreia dele, do Yuri Tanque, ao lado do Marquinhos, né? O Marquinhos, que é um jogador mais de velocidade, e o Yuri Tanque mais como uma referência na área. Então vamos ouvir aí, Tony, palavras do técnico Christian de Souza, que fala sobre essa expectativa do CSA, entrevista concedida lá em Porto Alegre, hoje pela manhã, material produzido aí pela assessoria de comunicação do CSA. Vamos acompanhar. Noite conseguimos treinar aqui no CT do Grêmio e agora a gente inicia um deslocamento até Erechim, vai durar mais umas 6 horas. É uma reformulação, uma reconstrução de grupo, de ambiente, né? Uma reformulação necessária no clube e a gente está conduzindo ela da forma mais equilibrada possível, sabendo que a gente ao longo da competição vai se forjar uma equipe competitiva e equilibrada para jogar essa competição tão importante. A gente entender das adversidades que a gente está vivendo, mas ter elas como combustível, né? Para a gente poder virar a chave, como você falou, e fazer um CSA forte, um CSA que vai entrar na competição buscando acesso, né? Fazendo valer a trajetória e a história desse clube tão vitorioso. Jogadores de perfil, né? Acho que esse é o desafio. Não buscar nomes, mas buscar perfis de jogadores que queiram vencer, jogadores que estão num bom momento de carreira, que venham aqui, né, para focar no CSA 24 horas por dia e fazer do CSA um trampolim e deixar aqui um histórico, deixar uma boa recordação do torcedor e nada melhor do que isso com acesso ao final da Série C. Campo difícil, adversário difícil, um contexto, né, bastante adverso para quem vem de fora, mas eu acredito que a gente com concentração, ligado o tempo inteiro no jogo, a gente pode ir sim lá e trazer um bom resultado. Tá aí, portanto, a fala do técnico Christian de Souza, né? O CSA, portanto, que vai ter entre os relacionados amanhã o Valente Buga, né? Que fez um ótimo Campeonato Alagoano e Copa Alagoas pelo Penedense. Tá aí sendo uma aposta do CSA para o meio campo, vai estar relacionado para esse jogo, pode ficar à disposição, assim também como o zagueiro Bruno Cardoso, que estava no Botafogo da Paraíba, né? Foi a última contratação do CSA. Portanto, é um CSA com caras novas para esse jogo de amanhã contra o Ipiranga. A bola rola às 7h30 da noite. Azulão faz a estreia na Série C. Ano passado, é bom lembrar que o CSA estreou na Série C com derrota em casa para o Confiança. Quem sabe o CSA consegue fazer uma estreia diferente. Ou uma boa vitória, que seria um ótimo resultado,
por pelo menos um empate, que também seria um resultado importante. Estrear pontuando fora de casa é sempre positivo, viu, Tony? Sobre desconfiança, de novo. O torcedor do CSA, ele está desconfiado do time, é óbvio que passa por uma reformulação. Apesar do título da Copa Alagoas, o time oscilou muito nos últimos jogos, oscilou contra o Muricy, oscilou contra o Penedense e oscilou contra o CSE. Poderia ter perdido a vaga no Rei Pelé. Se o futebol fosse exato e não fosse tão injusto, se fosse pelo desempenho do clube, do time que melhor jogou dentro de campo, o CSE estaria com a vaga, mas não foi o que aconteceu. É por isso que o futebol é apaixonante dessa maneira. Mas falando especificamente desse jogo, acho que a maior dificuldade, o maior desafio do CSA para essa partida contra o Ipiranga, trazendo todos os elementos, inclusive, que o Clevânio trouxe, que é uma viagem complicada, o clima é diferente, o jogador naturalmente vai sentir. O maior desafio e a maior dificuldade vai ser o entrosamento desses jogadores que entrarão para o jogo de amanhã, que são, obviamente, jogadores que chegarão agora, ainda estão se ambientando. Tem essa parte também da adaptação dos atletas com o estilo de jogo, o modelo de jogo do técnico Christian, e aí vem a dificuldade do entrosamento. É claro que o técnico Christian, ele já tem algumas ideias, já colocou inclusive em prática, como o Alan disse, ele deve jogar amanhã com os 3 zagueiros mais uma vez, justamente para ter mais consistência defensiva, para ficar muito mais compacto lá atrás, porque vai enfrentar uma equipe que dentro de casa é uma equipe muito, muito difícil de ser batida, que é o Ipiranga, mas é sobre desconfiança, e acredito que a maior dificuldade do CSA vai ser justamente desenvolver o jogo a partir dessa falta de entrosamento que uma reformulação traz, que é outra reformulação no CSA, né? Já é a segunda que vai, aliás, a terceira que vai acontecer no CSA nesse ano. A gente ainda está em abril e foram 3 reformulações na equipe do CSA. Então isso já demonstra e já denota o que foi o CSA mais uma vez nesse início de ano. É óbvio que para Alagoas fortalecer, para o futebol alagoano fortalecer, o CSA sendo forte na série C, é bom para todo mundo. Só que inicia mais uma vez o campeonato sob desconfiança. Eu acredito que a maior dificuldade vai ser justamente esse entrosamento para o desenvolvimento da naturalidade dentro do jogo. Então, um empate para o CSA está de muito, mas muito bom tamanho. A vitória seria espetacular, mas um ponto lá em Erechim já está de bom tamanho para o CSA, mas vai ter dificuldades. E se fosse para dar um palpite, é óbvio que já eu vou dar o palpite, mas é complicado para o CSA no jogo de amanhã, jogando fora de casa, por todo esse contexto que eu trouxe agora. E de que conquistou grandes resultados, né? Venceu o Muricy, venceu a equipe do Penedense, venceu o CSE em jogos fora do estádio Rei Pelé. Então vejo que o CSA vai tentar manter essa escrita de fazer boas apresentações fora de casa. É claro que agora é uma outra competição, o nível do adversário, que nós ainda conhecemos pouco dele, mas é um adversário que pode trazer para nós um sentimento de maior dificuldade que o CSA terá pela frente, por jogar em casa, por ter uma questão também que precisa ser levada em consideração, é um outro ambiente, uma outra forma de atuar, uma outra maneira de atuação, por conta de questões climáticas que precisam ser levadas em consideração também, mesmo entendendo que existem dimensões parecidas com aquilo que o CSA tem ao seu dispor, que é as dimensões do estádio Rei Pelé, mas existe uma série de fatores nessa atmosfera que acaba também trazendo para o CSA como um ponto maior, né, em termos de complicador nesse jogo de amanhã contra o Ipiranga lá em Erechim. Mas vejo que para o CSA esta Série C também será uma Série C de virada, né, para muitos desses jogadores. Então eu acredito o seguinte, que o Ipiranga tem um certo favoritismo Novo Horizontino para o jogo, virou, pelo viu? fato de jogar em casa. Novo Horizontino virou. Fala, Viderlan, pode continuar. Então, tem esse fator de jogar em casa, tem o fator de tentar fazer dentro daquilo que se coloca realmente o seu dever, que é mandando o jogo vencer a partida. E por essa razão, meu palpite é o placar de 2-1 para o Ipiranga de Erechim em cima do CSA amanhã. O André também, é uma probabilidade de vitória do time do Ipiranga, jogando em casa. Agora, vale a pena salientar também que esses jogadores que vão estrear amanhã, por exemplo, no time do CSA, os caras querem mostrar futebol, né? Querem mostrar jogo. Então, assim, é uma estreia de campeonato. Não estreia de campeonato, eu particularmente, não dá para você prever o que pode acontecer, não é? Mas, assim, com uma probabilidade de vitória do time do Ipiranga, porque joga em casa,
Mas assim, eu creio até que amanhã será um dia até para, de repente, tirar algumas desconfianças de alguns torcedores do CSA. Mesmo que não vença, mas jogando bem, já traz uma expectativa diferente para o torcedor do CSA. Muito bem.